Olá, já estava com saudade de vocês. Vamos para mais uma aula de matemática do primeiro ano do ensino fundamental e eu sou a professora Ana Cláudia Guedes. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 17. Eixo, números e operações. Conteúdo, frações comuns, metades, terços, quartos, quintos, sextos e oitavos, usando materiais concretos. Habilidade: reconhecer e representar o número fracionário em situações significativas e concretas. Vocês viram o nosso assunto de hoje? É sobre fração. Vamos para a nossa hora de estudar? E hoje vamos estudar sobre fração. Já escutaram essa palavrinha? Fração é uma divisãozinha que nós vamos aprender como representar. E para realizarmos essa aula, vamos para quê? Vamos ver umas imagens para vocês entenderem melhor, né? Porque a gente vendo, visualizando as coisas, a gente entende bem melhor do que só falar. Vamos lá para a nossa primeira cartela? Fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Olha aí, esta garotinha, ela está com uma pizza. Vocês estão vendo aqui a pizza na mão dela? Aqui, ó. E aqui, ó. É uma pizza. Ela comprou uma pizza, ela estava inteira. Só que ela repartiu, olha aqui, ó, ao meio. Estão vendo aqui? Bem no meio, ó. Essa parte branca aqui, ó. E a parte que sobrou da pizza, né? Ela dividiu ao meio, comeu metade da pizza. Então, para eu representar a fração nesse meio, eu represento assim, ó, o número 1 com o tracinho e o 2 aqui embaixo. Estão vendo que eu passei em cima? Ó, número 1, o traço e o 2. Isso aqui significa 1/2. Ela tinha um todo, uma pizza inteira, e dividiu ao meio. Ela ficou com 1/2. O garotinho já tinha uma pizza inteira e dividiu a pizza em 3 partes. Aqui, ó. 1, 2, 3. Ele dividiu em 3 partes. Então, como é que eu posso representar essa fração? Com esse número aqui, ó. O número 1, o número 1 significa a pizza inteira. O traço e o 3 significa a parte que ele dividiu. 1/3. A gente lê assim. 1/3. 1/2 é 1 e o 2. E 1/3 é 1 e o 3. Poderíamos também ter dividido em 4. Olha aqui, ó. Uma pizza. Ó, eu divido ao meio. Se eu dividir ao meio, eu tenho, ó, 1/2. Aqui, ó, dividi ao meio. Mas se eu dividir ela em 3, como o garotinho, ó, em 3, 1, 2, 3. Eu tenho 1/3. Mas se eu dividir ela em 4, vamos lá fazer outra pizza. Ó, 1/3, meio
Aqui, ó, eu dividi em outro meio. Eu fiquei com 4 pedaços. Eu vou representar, ó, o número 1 é a pizza inteira. O traço e o 4 é a quantidade que eu dividi, ó. 1/4. Nós lemos 1/4. Vamos ver outra imagem para entendermos melhor? Desenvolver a capacidade de discriminação visual com o conceito de fração. O que é isso? Discriminação visual. É não estar só fazendo ali com números, né? A gente presta atenção, vê os desenhos e representa através dos desenhos, das figuras. Lembra o que eu sempre falo para vocês? Que a gente pode representar através de figuras, de desenhos, para não ficar só aquela número, né? Então, para a gente aprender melhor, né? Que vocês são pequenos, quando a gente já estiver grande, não, a gente já entende mais os números, fica fazendo um monte de número, mas quando a gente é grande, a gente também se confunde. Mas, para vocês, menorzinhos, é melhor o desenho, que vocês entendem melhor. Por isso, que eu sempre represento com figuras. Vamos lá aprender? Desenvolver a capacidade de discriminação visual com o conceito de fração. Olha essas imagens. Aqui, ó, eu tenho um inteiro. Eu digo um inteiro, ele não está dividido em nada, ele está completo. Nessa imagem aqui, ó, ele já está dividido ao meio. É um meio. Eu represento com o número 1 e o número 2, ó. Eu tenho um inteiro, um triângulo inteiro, só que eu dividi ele ao meio. E eu represento, ó, com este número aqui, ó, com essa fração. E leio o meio. Aqui eu tenho uma barra de chocolate e dividi ela em 3, ó. Ela, um inteiro, aqui ela tá inteira, né? Tá aqui, ó, o número 1. Eu tenho uma barra, só que nessa barra tem 3 pedaços. Então, a fração que eu represento é aqui, ó, 1/3. 1/3. Aqui, ó, no círculo, eu tenho um círculo e dividi ele em 4. E eu leio 1/4. Aqui, eu tenho uma barra de chocolate dividida em 4 pedacinhos. Ela tem 4 pedaços, essa barra de chocolate. O total da barra de chocolate eu coloco aqui embaixo, ó, na fração. E esse aqui é a barra toda, os 4 pedaços que tem na barra. E aqui em cima é a parte que está inteira, né? A 2 ela foi comida e 2 está inteiro, então é 2/4. Eu comi 2/4 da barra de chocolate. Aqui, ó, eu tenho 4 pedaços. E 3 pedaços estão comidos. Eu tenho um total de 4, né? Tá aqui, ó, o total. Sempre embaixo vai ficar o total da barrinha. E em cima, o que foi tirado. Ó, 3/4. Aqui nessa outra imagem, eu tenho 5 pedaços. E 2, ó, estão pintadinhos de marrom. A representação é 2/5. Eu tenho 5 pedaços e pintei só 2. O total aqui embaixo e a partezinha que eu pintei. Vamos ver outra imagem para vocês entenderem melhor? Ó, representar frações de forma significativa. O que é de forma significativa? Que tenha significado para vocês. Olha aqui, ó, para entendermos melhor. Nós temos uma maçã, né? Um inteiro. Ó,
1 é a maçã inteira. Quando eu divido essa maçã ao meio, aqui, ó, dividi ela ao meio, eu tenho 1,5. Aqui nessa outra imagem, ela está dividida em 3, ó. Então, eu tenho 1/3. Dividi ela em 3. E aqui embaixo, nessa última, ó, ela foi dividida em 4 pedaços. Então, eu tenho uma maçã inteira dividida por 4. Eu tenho 1/4. É igual aqui na pizza também, ó. Tem uma pizza inteira, mas foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então, a fração que eu vou representar esta pizza dividida é 1/6. Obter noções de como utilizar as frações no seu dia a dia. Olha aí, que frutas são essas? Mamão, maçã. O mamão aqui, ó, ele está inteiro. Eu tenho um mamão. Quando eu divido ao meio, ele vai ficar com a fração assim, ó. 1/2. Maçã, eu tenho uma maçã. Tá aqui, ó, o número que representa a maçã. Uma maçã inteira. Só que eu dividi ela em 4 pedaços. E a fração dela vai ficar 1/4. A fração, ela é importante para diversas coisas na matemática. Principalmente para fazermos receitas. Para nós entendermos melhor nosso assunto de hoje, que é sobre fração, nós vamos para um lugar que realizamos receitas maravilhosas. Estamos em uma cozinha. Olha aqui a nossa cozinha bonita, né? E para aprendermos a fração de um modo divertido e gostoso, vamos fazer um bolo de chocolate. Vocês gostam de bolo de chocolate? Vamos aos nossos... Vamos ver o que a gente precisa? Nós precisamos primeiro de uma batedeira. Mas quem não tiver batedeira, não tem problema. Peguem a colher de pau, uma bacia e vamos mexer. Faz bem, ó, para os braços ficar forte, que a gente faz movimento, a gente se exercita, ó, faz o movimento da batedeira. E além da batedeira, nós precisamos dos principais. O que é? Os ingredientes, né? Açúcar, trigo, leite, água, óleo, fermento, chocolate e ovos. Agora eu já falei todos os ingredientes, né? Só que eu vou falar agora sobre a quantidade do quanto precisa para fazer esse bolo, tá? Nós vamos usar 2,5 xícaras de açúcar. Vocês escutaram aí o que eu falei? 2,5 xícaras. Eu estou usando aí uma fração, né? 2 xícaras de farinha de trigo. Presta atenção na receita para depois fazerem aí com a mamãe. 3/4 de xícara de água morna. 3/4 de xícara de óleo. 1 colherzinha de fermento. 3/4 de xícara de chocolate em pó, que é o ingrediente mais gostoso do nosso bolo, né? Porque é o chocolate. Então, tem que ter o chocolate em pó. 8 ovos. E agora vamos aprender o modo que nós vamos preparar este bolo. Olha aqui, ó, todos os ingredientes. E agora, como vamos fazer? Bata as gemas com açúcar. Não tem ovo? A gente tem que quebrar o ovinho, tirar a gema. A gema é aquela parte amarelinha. A gente tem que dividir a gema da clara. E misturar com açúcar. Depois a gente vai acrescentar o óleo e mexer bem. Se for a batedeira, liga lá a batedeira, ela vai mexer. Se for nosso braço, mexe, mexe, mexe com a colher de pau. Acrescente aos poucos a farinha de trigo e bata até a mistura ficar homogênea. Sabe o que é homogênea? Aquela massa bem lisinha. A parte dissolva o chocolate na água morna. Depois,
de frio, junte a massa e acrescente o fermento. Bata as claras em neve. Sabe o que é clara em neve? A gente bate assim, ó, com um garfinho, para ela ficar igual uma neve, bem branquinha, né? Aos poucos, sem bater. Vai acrescentando. Despeje a massa em uma forma untada e polvilhada. Depois leve ao forno para assar, né? E depois que levar ao forno em temperatura média por 40 minutos, vamos ter o quê? Um maravilhoso bolo de chocolate. Olha aí, que maravilha! Ser gostoso, né, comer esse bolo? Com uma calda em cima, que delícia! Mas eu fiz essa receita, sabe para quê? Para vocês prestarem atenção de que nos ingredientes a gente usa fração, entendeu? É por isso que a fração ela é necessária. A gente pode, no ingrediente de brigadeiro, quem gosta de brigadeiro? Várias receitas, nós usamos a fração. Então, quando forem fazer aí com a mamãe uma receitinha gostosa, aí vocês já têm essa noção de 1/2, 1/3, 3/4, 1/5, tá bom? Aí você, mamãe, eu já aprendi. Como é que é a fração? Bora lá medir. Aí já dá uma dicasinha para a mamãe, ajuda a mamãe aí na cozinha, tá bom? E para ver se vocês prestaram bem atenção, nós vamos para onde? Para o nosso exercitando. Vamos lá? Observe a imagem. Olha, isso é uma barra de chocolate dividida, né? Laila ganhou uma barra de chocolate. Tem alguma Laila aí vendo a aula? Tenho certeza que tem. Ela comeu a metade da barra. Qual fração representa a quantidade que Laila comeu? Prestem atenção aí, ó. A Laila comeu a metade do chocolate. Qual a fração que representa a quantidade que Laila comeu? A, 1/2, B, 1/3, C, 1/4 ou D, 1/5? Observe a imagem. Mamãe comprou uma pizza e dividiu em 6 pedaços. 2. Qual é a fração que representa a divisão que mamãe fez? Mamãe comprou a pizza e dividiu em 6 pedaços. Qual é a fração que representa essa divisão? A, 1/3, B, 1/4, C, 1/5, D, 1/6. Respondam aí, que daqui a pouquinho nós voltamos com as respostas.
E aí, conseguiram resolver?
as frações? Conseguiram ver quanto Laila comeu de chocolate? Foi fácil, porque nós já fizemos a aula. Então, quem prestou atenção, fez. Quem não prestou atenção, vai prestar mais atenção, vai aprender, né? Vamos lá resolver a nossa atividade? Observe a imagem. Laila ganhou uma barra de chocolate. Ela comeu a metade da barra. Qual fração representa a quantidade que Laila comeu? A, 1,5. B, 1/3. C, 1/4. Ou D, 1/5. Prestem atenção aí, ela comeu o quê? Ela tinha uma barra de chocolate e comeu metade, ó. Ela dividiu ao meio. Então, ela comeu 1/2. Ela comeu metade. A letra A. A representação tá aqui, ó. Observe a imagem. Mamãe comprou uma pizza e dividiu em 6 pedaços. Essa aqui tá fácil, nós fizemos na aula. Qual é a fração que representa a divisão que mamãe fez? Ela comprou uma pizza e dividiu em 6. Letra A, 1/3. B, 1/4. C, 1/5. D, 1/6. A fração que representa é a letra D. Ó, ela comprou uma pizza e dividiu em 6. 1/6. Foi muito fácil, não foi? Né? Com essa explicação, ó, uma pizza dividiu em 6. 1/6. Acertaram. Parabéns. E quem não acertou, vai acertar. Tenho certeza que vai aprender. Porque fração é fácil, né? E quem não acertou, vai acertar agora. Porque nós vamos para o nosso resumo. Fazer um resumo de tudo que nós estudamos. Bora lá. Vamos lá para o nosso resumo, relembrar o que nós estudamos, que não foi difícil, né? Fração, a gente fala sem fração, pensa que é uma coisa difícil, mas não é difícil não. Bora relembrar? Bora ver a imagem? Fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Lembre-se, ó, quando vocês estiverem lá comendo a pizza, vocês lembrem, para fazerem a fraçãozinha. Como comprou uma pizza inteira e dividiu. Ela aqui, ó, a garotinha dividiu no meio. Então, ela dividiu 1/2. O garotinho já dividiu em 3. Então, foi 1/3. 1/3. Desenvolver a capacidade de discriminação visual com o conceito de fração. É bem simples, é só prestar atenção, né? Matemática é atenção. Ó, desenha aqui, ó, 1 inteiro. Eu dividi esse já no meio, já vai ficar o quê? 1/2. Aqui em 3. 1/3. E aqui eu já dividi em 4. Vai ficar 1/4. Essa outra fração aqui, já tem que ter mais atenção. É um pouquinho mais difícil. Ó, tenho 4 pedaços e a quantidade que eu tenho no total sempre vai ficar embaixo. É o total. E a partezinha que a gente pinta, ó, pintei 2 quadradinhos. Eu vou representar assim, ó, 2/4. Aqui, ó, eu tenho 4 quadradinhos e vou pintar 3. Embaixo fica o total e em cima
o que eu pintei. E não esqueçam do tracinho. Aqui, ó, eu tenho 5 pedaços. O total tá aqui, ó, número 5. E vou pintar 2. Ou vou tirar 2, vou comer 2. Aí é vocês, a forma que representa a representação de vocês. Tenho 5 e pintei, eu tirei 2. Eu vou ler 2/5 e vou representar, ó, a quantidade pintada, a quantidade que tirou e a quantidade total. Lembrem-se, o total sempre fica embaixo. Representar frações de forma significativa. Qual é a forma significativa? Coisas que vocês são acostumados a ver, a ter. Ó, maçã. Né? Gostam de maçã? Eu gosto de maçã. Se eu divido a maçã, aqui eu tenho, ó, uma maçã inteira. Aqui, eu já dividi ela no meio. Eu tenho 2 partes, eu tenho 1/2. Aqui eu já dividi em 3. Eu tenho 1/3. E aqui eu já dividi em 4. Eu tenho 1/4. E olha aí a pizza do exercício. Ó, tem uma pizza inteira e foi dividida em 6. 1/6. Ó, tem uma pizza inteira e dividi em 6. Então, eu faço essa representação aqui, ó, 1/6. Ó, número 1, tracinho, e o 6, ó, 1/6. Obter noções de como utilizar as frações no seu dia a dia. Ó, nós temos aqui um mamão, né? O mamão, ele está inteiro. Ó, 1 mamão. Tá aqui o número 1. E ele foi dividido ao meio. Então, eu tenho 1/2 de mamão. Eu tenho 1/2 mamão. Foi dividido ao meio. Uma maçã, ó. Tenho uma maçã inteira. Ela tá inteira. E aí, eu cortei ela em 4, ó. 1, 2, 3, 4. A representação da fração tá aqui, ó. 1/4. 1 inteiro e a parte que eu dividi, ó. 1/4. Né, que fração não é difícil? Ainda mais com essas explicações, né? Com os ingredientes que nós fizemos na nossa cozinha. Lembram do bolo maravilhoso que apareceu? Então, quando vocês forem fazer aí uma atividadezinha com a mamãe na cozinha, ajudem a mamãe, já tem essa noção de meio, de 1/4, né? Às vezes a gente não tem a medida certinha, então a gente tem que ter essa noção para a gente fazer a receita. Então, como vocês já aprenderam na aula, expliquem aí para a mamãe, tá bom? Vamos para as nossas considerações finais? Gostaram da nossa aula? Viram que bolo gostoso que nós podemos fazer com a fração, as frações, né? Podemos representar as frações, é só desenhar. Quem não tiver livro, faz desenhos, faz recortes, faz colagem, mas treinem, brinquem, treinem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima!